Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, meus amados, Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Que os seus caminhos sejam guiados, quer dizer, que a sua caminhada seja guiada pelo nosso Senhor no caminho dele, amém? No caminho que Cristo propôs para todos nós, os servos de Deus. Meus queridos, minhas queridas, é com muita alegria que eu estou aqui, para mais este vídeo, uma quinta-feira da oração, uma quinta-feira de perseverança, de insistência diante de Deus. E, meu querido, quando eu digo alegria, é verdade. É verdade, sabe por quê? O Espírito Santo me convenceu de que a oração é necessária, de que a oração tem a sua eficácia, tem a sua abrangência. Deus atende orações. A oração expressa a verdade de que nós somos dependentes e que nenhum de nós pode deixar o orgulho, o egocentrismo crescer dentro de nós, a ponto de esquecermos de Deus. Meus amados, Deus tem abençoado todo o planeta, todas as pessoas. Tudo que o homem faz e produz, ele é capacitado por Deus, é Deus que dá poder, dá conhecimento, dá a vida. E a maior parte dos homens vão viver a vida sem dar a devida glória a Deus. Até reconhece que Deus existe, mas não dá glória para Ele. Quando nós oramos, nós damos toda a glória ao Senhor. Quando nós oramos, nós entregamos o nosso caminho a Deus e pedimos da parte dele a aprovação, a correção, o ensino. Nós pedimos que Ele nos ajude a crescer, segundo a estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E além das respostas, que Ele dá às nossas orações. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não, e às vezes Ele fica calado. Diante do silêncio de Deus, diante do silêncio do Senhor, nós insistimos, enquanto Ele não dá a resposta. Amém, igreja? E voltando aqui à nossa pequena reflexão de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta aos Coríntios. Quero falar para a igreja que é muito bom, meus queridos, é muito importante essa sequência de estudo, porque os irmãos vão entender melhor a carta, Isso vai ajudar a sua leitura, entender que existe o conhecimento, que diz respeito à sabedoria, ao comportamento, instruções para a vida, existe o conhecimento mais generalizado que abrange situações, contexto, doutrina, o ambiente da carta, qual o motivo que Paulo escreveu, qual era o ambiente, como que estava o espírito da igreja, se a igreja estava bem, se a igreja estava ruim. Então é muito bom essa sequência de estudos, porque nós aprofundamos na palavra de Deus. Abram lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Amém? Lembrando os irmãos do contexto dessa carta, meus amados, ela foi escrita por Paulo para defender o seu ministério. Paulo, que pregou na cidade de Corinto e fundou esta igreja, agora o ministério dele está sendo questionado pelos próprios irmãos de Corinto. Chegou na igreja outros líderes com cartas de recomendação, com
com uma oratória melhor, com uma apresentação melhor, um marketing melhor, por assim dizer, né? E estavam tirando esta igreja da tutela de Paulo. E muitos da igreja estavam sendo seduzidos por estes irmãos, né? E Paulo escreve essa carta para reafirmar o seu amor por esta igreja, a sua autoridade, a sua responsabilidade. E ele deseja que esta igreja o reconheça, tenha orgulho dele. Paulo, nenhuma hora que ele vai se orgulhar na carne, né, vai contar vantagens, né, em questões humanas, na forma humana de olhar, mas ele vai se gloriar das fraquezas dele, porque esses falsos apóstolos, né, esses falsos irmãos, eles trabalhavam com a vaidade, tanto dentro deles quanto dentro dos irmãos, e assim, no que diz respeito à aparência humana, eles conseguiam seduzir os irmãos, seduzir os corações dos irmãos, né? E Paulo, ele trabalha, né, de forma contrária a estes irmãos, mostrando que é nas fraquezas que Deus é glorificado. É quando você se humilha que Deus é exaltado. E aqui ele já passou várias coisas aqui, né, os irmãos verem nas mensagens atrás. O apóstolo Paulo fala que Deus tem conduzido em vitória, que ele passou por tribulações, que ele se desesperou da própria vida, mas Deus o abençoou. Ele fala, ele se defende de uma acusação de leviandade, que ele foi leviano por não visitar Coríntio, sendo que ele disse que ia visitar, e ele preferiu escrever uma carta, não esta, mas uma outra, repreendendo a igreja, para que o afrontador dele fosse corrigido, né? E ele escreve que a igreja deve perdoar aquele que se arrepende, que ele mesmo não guarda a mágoa de ninguém, e que o irmão deve ser perdoado, né, se demonstrar o fruto de arrependimento. E aqui entramos no versículo 12 do capítulo 2, vamos ler. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo falamos a verdade. Em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Glória a Deus. Meus amados, no versículo 12 e no versículo 13, Paulo dá um pequeno relatório do sucesso ministerial dele, que Deus abriu uma porta para ele na cidade de Troade. E ali ele começou a pregar e a palavra prosperou no meio ali daquela cidade, mas ele não teve paz em seu espírito. Porque ele havia combinado algo com o irmão Tito, de encontrar com ele, e ele não se encontrou com o irmão Tito. Vamos lembrar que eles passavam por constantes perseguições e ameaças de morte. Por isso, Paulo ficou incomodado pelo fato de não encontrar com o irmão Tito. O que aconteceu com Tito? O que aconteceu? E Paulo sai daquela cidade e volta para a Macedônia para resolver este assunto. E ele agradece a Deus aqui no versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Ele recebeu um alívio da parte de Deus. Apesar de não ter sossego na alma,
apesar de viver aflito por constância perseguição, Paulo sabe que ele está sendo vitorioso. Paulo sabe que ele está vencendo. A palavra está prosperando. Aqueles que não querem ouvir a palavra, que ignoram a palavra, perseguiam Paulo, perseguiam Tito, perseguiam Timóteo e os outros apóstolos. Mas Deus conduz o pregador em vitória. Deus, meu querido, minha querida, conduz o pregador em vitória. Sabe por quê? Porque ele está pregando. Porque ele está falando. Foi para isto que ele foi chamado. Vamos ver isto. No versículo 14, como nós vimos, Paulo agradece a Deus. Obrigado, Deus. Porque o Senhor nos conduz em vitória. Né? E aí Paulo vai usar uma metáfora, uma comparação, né? De que através deles, Deus exala o conhecimento de Cristo. Através dos pregadores, Deus exala o conhecimento. Né? Paulo usa essa figura de linguagem de que eles estão exalando um perfume do conhecimento de Deus. Mas no versículo 15 e 16, né, no final do 14 e no 15 e 16, Paulo vai falar de dois efeitos desse perfume que é exalado pelos pregadores. Para aqueles que não creem, o perfume de Cristo é morte. O próprio Jesus disse: quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E a mensagem de Cristo, meu querido, por ser radical, por ser uma mensagem de arrependimento, por ser uma mensagem que é o seguinte: olha, você está errado, você deve morrer para o seu eu, e você deve realmente se entregar totalmente e anular você mesmo, para que o Espírito viva em você. Esta mensagem é uma mensagem que propõe morte. E aqueles que morrem para Cristo, ou seja, que morrem com Cristo, que realmente crucificam sua carne, estes vivem. Para estes a mensagem é vida, mensagem de ressurreição. É uma mensagem, sim, de morte do eu, mas é de vida eterna, porque quando nós morremos, Cristo vive em nós. Mas para outros, para aqueles que não creem, esta mensagem é para a morte eterna. Esta mensagem provoca, a mensagem de Cristo, a mensagem do arrependimento, provoca o orgulho, provoca o ego, sabe? Provoca toda sorte de sentimento ruim na pessoa. Quando a pessoa, meu querido, ouve o seguinte: olha, você está errado, a pessoa já levanta suas defesas, as defesas da sua mente, do seu ser, e resiste à mensagem do arrependimento. A pessoa, humanamente falando, ela fica bem viva, ela não morre na cruz, mas ela morre espiritualmente. E o cheiro, que é o conhecimento de Cristo, que é exalado pelo pregador, pelo apóstolo, vai provocar morte eterna em alguns e vida eterna em outros. Porque, por incrível que pareça, meu querido, quanto mais, para algumas pessoas, quanto mais o amor de Deus é pregado, mais a pessoa endurece o seu coração. É desse jeito, meu querido. Quanto mais Deus fala com a pessoa: olha, você está errado, arrependa-se e venha para mim, eu entreguei o meu filho para pagar pelos seus erros. Né? Anule o seu ego e viva para Deus. E ame a Deus, ame a Jesus Cristo. Essa pessoa se endurece, meu querido, não aceita ouvir que ela está errada. Foi assim com os judeus, foi assim com muitos gentios, e é assim com muitas pessoas por aí. E se nós não tomarmos cuidado, nós endurecemos os nossos corações.
Meu querido, minha querida, o mensageiro de Deus é vitorioso. O mensageiro de Deus é vitorioso. O discípulo de Cristo é o mensageiro, né? Então ele deve entender que quando pregarem, produzirão morte ou vida. É isso que Paulo está falando. E Deus, meu querido, por mais que você pregue e ninguém converta, você é o perfume de Deus. Elias pregou e ninguém converteu. Tem uma coisa aí, né, que é muito falado no meio evangélico. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Tá, né? Como se dependesse de você. Meu querido, minha querida, o nosso papel é levar a mensagem. Agora, o resultado da mensagem não depende de nós. Vários profetas do Antigo Testamento pregou e ninguém converteu. Cristo não converteu a todos. João Batista, Paulo, sabe? E pode chegar um momento, meu querido, que, como o Senhor Jesus Cristo profetiza, que nos últimos tempos, será que ele encontraria fé na terra? E Paulo profetiza que os homens serão gananciosos, insubmissos, jactanciosos e tal, e só o egocentrismo, o orgulho, né, a pleno vapor no coração dos homens, e você vai pregar, e você vai falar do amor de Deus, do pecado, e ninguém vai arrepender. E Paulo pergunta aí, né, no versículo 16, no finalzinho do versículo 16, mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto? Quem é este tipo de pessoa que exala o perfume de Cristo? Quem é este tipo de pessoa que, ao pregar, produz morte e também vida? Quem é este tipo de pessoa que exala o perfume de Deus? Quem é o pregador? Quem é o verdadeiro pregador? Paulo está falando isso para mostrar para a igreja quem são os verdadeiros pregadores. Porque tinham falsos pregadores aqui, né? E Paulo vai dar algumas características aí no versículo 17. O pregador não negocia a palavra visando lucro. O pregador não negocia a palavra visando lucro financeiro e nem aprovação dos homens. O papel do pregador, o seu papel, meu querido, é conhecer a palavra e pregar, sem negociar, sem querer agradar aos homens, sem querer lucrar com isso, sem querer dominar os corações dos homens. Outra característica que ele fala aí no versículo 17, o pregador deve estar diante de Cristo, deve estar em Cristo. Ou seja, o pregador deve reconhecer que ele é pecador, miserável, que ele é salvo pela graça, que se não fosse Cristo ele seria mais um, que se não fosse o Espírito Santo ele não seria capacitado. Isso é estar em Cristo, é estar arrependido dos seus erros e confiando em Cristo para a sua salvação e tendo Jesus Cristo como seu Senhor, ou seja, como seu mestre, aquele que manda na sua vida. Esta é outra característica do pregador. O pregador também, ele fala diante de Deus. Ele está em Cristo falando diante de Deus. Meu querido, tem uma profundidade muito grande por trás dessa frase. Estar diante de Deus é saber que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele vai no mais profundo do coração do homem. E Ele vê as intenções. A palavra de Deus, meu querido, é tão poderosa para dividir corpo, alma e espírito e separar intenção, motivação de ação. E não adianta nada fazer uma coisa boa com motivação errada. Entendeu? E você estar diante de Deus é saber que os olhos de Deus cortam o seu interior e penetram dentro do seu ser, dentro da sua mente. E ali ele vê o que está em oculto.
O pregador deve ser sincero. O pregador deve ser sincero. Ele deve falar aquilo que ele acredita. Ele não pode falar aquilo que ele não acredita. E ele deve ser coerente com aquilo que ele acredita. E o pregador é enviado por Deus. Quem está capacitado para tanto? Aquele que não negocia a palavra, que não visa lucro nem louvor dos homens. Aquele que está em Cristo, salvo e debaixo do senhorio de Cristo. Aquele que fala diante de Deus, que sabe que Deus está olhando. Aquele que é sincero, aquele que é enviado por Deus. E Deus nos enviou, meu querido. Jesus Cristo enviou todo aquele que crer nele. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pregue a palavra. Seja o perfume de Cristo, o perfume do conhecimento de Cristo. Não olhe o resultado. Seja fiel, porque Deus te conduz em vitória. Deus vai te conduzir em vitória, no nome de Jesus. Vamos orar pelo Brasil, e depois pela igreja, e depois temos aqui vários pedidos de oração, e vamos perseverar diante do Senhor, até o Senhor responder. Amém? Pai, nós oramos em favor do nosso país, no nome de Jesus. Insistimos diante do Senhor, Pai, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor atua através da Tua igreja, que o Senhor opera, e que o Senhor responde muitas das nossas orações. E sabemos, Pai, temos convicção que as coisas, meu Deus, não estão piores, Pai, porque o Senhor está usando a igreja. O Senhor está operando através do Teu povo para levar salvação, para levar luz, para levar tempero, meu Deus, a este mundo. Pai, no nome de Jesus, oramos pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelos prefeitos, Pai. Oramos pelos 3 poderes da República, meu Deus. No nome de Jesus, dê sabedoria, tira toda a corrupção. Coloque amor, Pai, e espírito, meu Deus, de servo, meu Deus, para cada um, para que venham servir o povo. Meu Deus, abençoe, meu Deus, a área da saúde do nosso país, abençoe os médicos, meu Deus, profissionais da saúde, no nome de Jesus, guarde eles de todo mal e dê perseverança. Abençoe os profissionais, meu Deus, da segurança, no nome de Jesus, para que venham, meu Deus, no nome de Jesus, guardar, meu Deus, a nossa nação. Eu te peço, no nome de Jesus, abençoe eles. E também os profissionais da área da educação. Tenha misericórdia, meu Pai. Pai, tira toda ideologia, todo ensino diabólico, meu Deus. Todo ensino que quer colocar, meu Deus, bagunça, que quer bagunçar, meu Deus, os corações das nossas crianças, adolescentes e jovens, meu Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia. Abençoe, Pai. Abençoe. Eu te peço, Pai. Abençoe, meu Deus, a economia do nosso país. Abençoe os empresários, empreendedores, os trabalhadores, meu Pai. Abençoe os estudantes. No nome de Jesus. Abençoe a todos, Pai, todas as áreas da nossa nação. Que a nossa nação seja uma nação próspera, mas que principalmente, Pai, meu Deus, mais vale isso do que todas as coisas, Pai. Todas as outras coisas, meu Deus, podem deixar de existir. A gente pode viver sem elas. Mas queremos, primeiramente, Pai, que a nossa nação seja uma nação temente ao Senhor. Uma nação, meu Deus, que serve a Jesus Cristo. Uma nação que adora Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu te peço pela nossa nação, Pai, que todos venham se render a Jesus Cristo. É o nosso desejo, que colocamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor, meu Pai, tem poder para fazer isso. No nome de Jesus. Amém. Pai, agora, meu Deus, uma outra oração, Pai, em favor da igreja do Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, o teu povo seja um povo forte. O teu povo seja um povo, meu Deus, alegre, que tenha alegria no Espírito Santo. Que o teu povo, meu Deus, seja um povo que marcha meu Deus, com passos firmes diante do Senhor, cheios do teu Santo Espírito, cheios da verdade, cheios da justiça do Senhor e do amor do Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, esteja atuando no meio da nossa igreja, que a nossa igreja, meu Deus, seja uma igreja, meu Deus, que busca, que ora,
uma igreja que busca santificação, uma igreja que adora o teu santo nome, uma igreja que é dominada pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus, meu Deus, faz esta maravilha, faz este milagre no meio do teu povo, que o teu povo venha te adorar, que o teu povo venha te bendizer. Meu Deus, que incansavelmente o teu povo venha, meu Deus, realmente bendizer o teu santo nome e crescendo, meu Deus, em tudo naquele que é o nosso cabeça, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu querido, não deixe de orar para ser cheio do Espírito. Não deixe de orar, meu querido. Sabe, que você possa ter prioridades na sua vida e que Deus sempre seja o primeiro. Ser cheio do Espírito sempre seja o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas sempre esteja lá no topo da sua prioridade, no nome de Jesus. Vamos orar agora pelos pedidos. Quero lembrar os irmãos que é uma atitude de amor, é uma atitude que nós expressamos o nosso amor pelos irmãos. Você sabe, meu querido, que orar não é fácil, sabe? Tem uma parte dentro de nós que ainda não está pronta. Como o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem uma parte dentro de nós que não está pronta. E nós não devemos deixar essa parte vencer, meu querido. Devemos vigiar e orar. Sabe por que você deve vigiar e orar? Para orar mais, para ler mais, para vigiar mais, para obedecer mais. É engraçado, né? Você deve orar para orar mais. Pede a Deus, Pai, me ensine a orar, me ensine a meditar na palavra, me ensine a amar os meus irmãos. Tá bom, meus queridos? Nunca deixe de perseverar. E agora nós vamos amar os nossos irmãos aqui. Vou ler cada pedido. São 60 pedidos de oração aqui. Glória a Deus. A irmã Jussara pede oração pelo Dagoberto, libertação e conversão. Sueli Pereira, ela já deu testemunho que Deus está abençoando a saúde dela. Vamos continuar orando, amém, glória a Deus. Pela saúde da Solange, pela saúde da Thaís, filha da Renata, pela conversão da família da Ivone, pela vida espiritual da Elma, pela filha da Elma, Camila, pela família da Arilma, pela saúde da irmã Celina e o fortalecimento dos filhos dela, no nome de Jesus. Vamos orar pela saúde da Rafaela, pela conversão da família do Alessandro, a conversão dos pais do Cleiton, fortalecimento da família da Camila Xavier. Irmão Toninho pede oração pelo José Rocha e o Edu. Amém, irmão Edu? Que Deus te abençoe, meu querido. A Silvana pede oração pelo seu filho Frederico, libertação e conversão. A saúde do Geraldo Melo, a saúde do Silvio, a escola da irmã Tânia e os pais dela, no nome de Jesus. A saúde da nossa irmã Lia, proteção dos filhos dela, que Deus esteja abrindo uma porta de trabalho para o filho da irmã Lia, no nome de Jesus. A irmã Geralda Maria pede oração pela conversão dos irmãos dela, o Eduardo e Geraldo, para que Deus dê um emprego para o Jonathan, o filho dela. Vamos orar pela saúde da nossa irmã Marilene, pastora Marilene, pela empresa e família dela. A saúde da nossa irmã Áurea, Deus abençoe, minha querida. A saúde da Júlia, a saúde da Vandra, a proteção do Vandinho, a saúde da irmã Romilda, e que Deus esteja abençoando a família dela no nome de Jesus. Vamos orar pelo Patrick e Eline, por este casal abençoado, que Deus esteja abençoando a vida da Eline, que está fazendo, está indo atrás de um emprego, que Deus esteja abençoando, fazendo entrevista. A irmã Bianca pede oração pelo marido dela, Daniel, para que Deus esteja abrindo portas de trabalho. Pelos filhos da irmã Maria da Luz, pela irmã da nossa querida irmã Macilene, saúde e conversão de Milene. Irmão Francisco pede oração pelos seus pais, pelo seu irmão Wellington, pela irmã Anese, que Deus dê ânimo e sabedoria, que Deus abençoe a família da irmã Claudisleia, que Deus dê sabedoria a ela. A irmã Marlene Nogueira pede oração pelo seu genro Fernando, se Deus quiser, em dezembro ele vai estar voltando. E ela também pede oração pelo, acho que é sobrinho dela, Luiz Fernando, que está internado, que Deus esteja abençoando a saúde dele, no nome de Jesus.
A irmã Nelma pede oração pelo Israel, para que Deus abra uma porta de trabalho. A irmã Cris, né, a Cristiana, pede oração que Deus esteja abençoando a família e dando orientação profissional para o Guaíra. A irmã Daniele pede oração pela saúde, sua vida sentimental, por Gisele e Danilo, né, e pelos pais dela. Né? Um abraço para a irmã Daniele, que Deus te abençoe, minha querida, no nome de Jesus. A irmã Leliane continua pedindo oração pela sua família, que Deus esteja abrindo portas. Vamos orar pela família da irmã Denise, que Deus abra portas de emprego. A Marisa pede oração pelo seu neto Gabriel, que ele seja liberto. Né? A Arineia pede oração pela pastora Celina. A Ana Mendes pede oração pelos seus pais. O Edmilson pede oração para a conversão de seus irmãos. A irmã Dorinha pede oração por sua saúde. A irmã Marinalva pede oração pela patroa dela, né? No nome de Jesus, que Deus abençoe a patroa dela. A Nádia, ela pede oração por sua saúde, ela vai fazer cirurgia. A irmã Fátima pede oração pela saúde dela e pela família de José Donizete, né? Que Deus esteja abençoando. A Soraya pede oração pela família, pela conversão de todos. Né? E a Helena pede oração, né, pela família dela, a salvação da família dela, e que Deus abra uma porta de trabalho para a Raquel. Amém. Meus queridos, se eu esqueci de algum pedido aqui, os irmãos me lembrem, tá? Que eu vou anotar aqui direitinho. Né? E a gente vai orar, vai colocar na lista de oração aqui e vamos orar com insistência diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor os pedidos dos nossos irmãos. Pai, tem vários pedidos aqui, Pai, neste papel. Neste papel, meu Deus, está registrado, meu Deus, algumas angústias, algumas ansiedades, alguns problemas, Pai. E todos estão sendo colocados diante do Senhor. E todos estão sendo apresentados diante daquele que pode todas as coisas. Todos estão sendo apresentados diante de Ti, foram lidos, meu Deus, para o conhecimento dos nossos irmãos, mas o Senhor já sabe de todos. Que maravilha, meu Pai, é o Teu conhecimento. Que maravilha é a Tua onisciência. Antes de expressarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe de todas as necessidades, mas o Senhor ordena, o Senhor nos ensina a orar, a bendizer, a glorificar. E por isso, Pai, apresentamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor tem poder. Nós cremos nisso, Pai, por isso insistimos. Por isso nós não confiamos na força do nosso braço. Meu Deus, nós não nos reduzimos, meu Deus, no nosso próprio entendimento. Muito pelo contrário, Pai. Nos humilhamos diante do Senhor e dizemos, meu Deus, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que edificam, os que aguardam. Se o Senhor, meu Deus, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, meu Pai, é o Senhor que tem poder. É o Senhor que pode fazer muito mais. É o Senhor que tem um amém. É o Senhor, meu Deus, que pode realizar. É o Senhor, meu Deus, que chama à existência as coisas que não existem. É o Senhor que criou o universo do nada e disse: haja luz, haja terra, haja o homem. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor diga: haja uma porta de trabalho, haja saúde, haja libertação, haja conversão, haja consolação, haja saúde. Basta uma palavra Tua, meu Pai. Nós confiamos nisso. Basta uma ordem Tua e o impossível vai acontecer. Aquilo que nós não podemos fazer, que nenhum homem, que, meu Deus, nem a humanidade toda, meu Deus, se unindo, pode fazer. Para o Senhor é muito fácil. Para o Senhor, meu Deus, é muito simples. O que é impossível para aquele que ressuscita os mortos? Glória seja dada ao Teu santo nome, Pai.
Por isso apresentamos, Pai, e pedimos ao Senhor, primeiramente, console o coração dos irmãos que estão ansiosos ou passando por problemas. Que todos eles possam crescer na graça e no entendimento do Senhor. E adorar o Senhor, independente da circunstância, meu Pai. E que depois, Pai, o Senhor responda às orações. No nome de Jesus, Pai. Eu te peço e eu te agradeço. Amém. Amém, meus amados. Semana que vem continuamos e vamos insistir mais uma vez diante do Senhor. E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da segunda carta aos Coríntios. E eu espero que os irmãos estejam entendendo e crescendo, né, no conhecimento bíblico e também crescendo em sabedoria diante de Deus, né? Um abraço para todos, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.